Vamos falar sobre a NFC Sul, finalmente, porque isso já era para sair no ano passado, e eu falo muito, né? Na verdade é essa. E hoje a gente vai falar da NFC Sul. Semana passada estava com a camisa do Saints. A NFC Sul é composta por Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, Carolina Panthers e New Orleans Saints. Todos eles são times que já tiveram as suas glórias e tudo mais. Mas são times também que estão num momento muito complicado. Estou enrolando porque eu estou procurando o projeto aqui, achei. E agora que Tampa Bay Buccaneers está sem Tom Brady, as coisas mudam bastante. Então, vamos lá. Deixa o seu like se você ainda não deixou o like nessa live. Queria começar com o Atlanta Falcons, que foi o lanterna no ano passado na divisão. Eles fizeram uma temporada 7 vitórias e 10 derrotas. E quando você vê um time com 7 vitórias, você fala, nossa, último lugar na divisão. Mas essa divisão foi uma loucura tão grande que o melhor teve 9 vitórias. Então, tava tudo ali. E o Falcons não conseguiu playoffs por causa disso. Tá tendo uma reformulação gigante nesse elenco, então muitos jogadores perdidos, muitos jogadores contratados, mas a equipe técnica se mantém. Arthur Smith segue sendo o técnico principal desde 2021 e o Dave Ragone, que é o coordenador ofensivo desde 2021. Estreando depois da aposentadoria do Jim Pease, que era o coordenador defensivo, Ryan Nielsen estreia como coordenador defensivo. Jogadores importantes que os Falcons trouxeram nessa intertemporada. O quarterback Taylor Heinicke, que era dos Commanders. O Mac Hollins, wide receiver, que era dos Raiders, cara que eu gosto bastante, inclusive. O wide receiver J.J. Arcega-Whiteside, que era dos Seahawks. Bud Dupree, pass rusher dos Titans, que já teve o seu melhor momento, eu acho que lá na época do Pittsburgh, mas que ainda eu acho que tem coisa pra mostrar. Mais um receiver, o Scotty Miller, que era dos Bucks, o Tom Brady adorava ele. David Onyemata, que era dos Saints. Calais Campbell, que era dos Ravens, jogadores de defesa. Também de defesa, Caden Ellis, que era dos Saints. Cornerbacks, Jeff Okudah e Mike Hughes, os dois dos Lions, e os dois vão ser titulares. Jesse Bates, safety dos Bengals, também titular, e Jonnu Smith, o tight end, que estava com os Patriots até a temporada passada. Perderam Marcus Mariota, que inclusive na série quarterback ele estava com os Falcons, agora ele foi lá para Filadélfia. Perderam o Zacchaeus, que era o wide receiver que eu gostava bastante também, foi lá pro Eagles. Perderam dois jogadores de linha ofensiva, o Elijah Wilkinson pros Cardinals e o Jermaine Fedi, que foi pros Lions. Perderam o Rashaan Evans, que não renovou, e o Casey Hayward, dois jogadores defensivos. O draft dos Falcons foi bem questionável, porque usaram a sua escolha número 8, que é bem valiosa, para pegar um running back, Bijan Robinson. Quem sou eu para falar mal do Bijan, né? O nome dele escreve Bijan, mas a pronúncia é Bijan. Quem sou eu para falar mal do Bijan Robinson? Mas é aquela velha questão. Você vai usar uma escolha 8 para pegar um running back, sendo que você teria outras várias necessidades. Então o Falcons, há alguns anos, eles têm isso, né? Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson. Excelentes jogadores, mas não tem aquela... Cara, eu tô fazendo isso por causa disso, linha ofensiva, agora defesa e tudo mais. Ainda assim, esse é um time muito, muito interessante. Por favor, Guizeira, ataca na tela o ataque do Atlanta Falcons. Então, a maior incógnita fica na posição de quarterback. Desmond Ridder é um cara que é quase um calouro, né? Ele não é calouro, mas ele tem tão pouca experiência na NFL que a gente não sabe o que esperar dele. Junto com ele no backfield, Bijan Robinson e Tyler Allgeier. Pra mim é lindo isso aqui. É lindo. Bijan Robinson é aquele cara que vem de camisa, e isso é muito interessante. A linha ofensiva me preocupa um pouco, apesar do Chris Lindstrom ser muito interessante. Caleb McGarry, Jake Matthews, Matt Bergeron e o Drew Dalman, né? Então, aliás, eu falei do draft, o Matthew Bergeron foi draftado na segunda rodada, tá? Então é um calouro que já vem aí. Tô curioso com essa linha ofensiva, não acho que é tão forte assim. Rapidinho no ataque, Gui. Kyle Pitts de um lado, Drake London e Mac Hollins. Então, de skill positions, que são running backs, quarterback, tight ends e wide receivers, eu acho interessante. Se o Desmond Ridder mandar bem, pode ser legal. Vamos pra defesa. Na defesa, cara, eu gosto bastante dessa defesa, na verdade. E eu acho que ela pode muito bem com o Arthur Smith. Calais Campbell, David Onyemata e Grady Jarrett na primeira linha. Lembrando que essas formações são sempre uma estimativa, tá? Lorenzo Carter, Troy Anderson, Caden Ellis e Bud Dupree de linebackers. É um grupo que em unidade eu gosto, individualmente eu acho que tem suas falhas, mas vamos ver como é que vai ser. Jeff Okudah de um lado, AJ Terrell do outro, né? Porque eu falei pra vocês que eles contrataram o Mike Hughes
mas ainda tem o AJ Terrell, então fica nessa daí. Lá atrás, o Jesse Bates, excelente safety dos Bengals, e o Richie Grant, que é um cara que eu gosto também. Os times especiais, a gente tem o mito, a lenda, o kicker Younghoe Koo, que é excelente, além do Bradley Pinion, que é o punter. Esse time do Falcons, cara, eu gosto bastante. O problema é que a gente não tem como saber o que vai acontecer com nenhum desses caras, porque são todos times que têm os seus problemas, têm as suas coisas, mas a gente não sabe como é que vai executar. Eu só sei que essa liga, essa divisão daqui a um ano, pode ser uma das mais malucas da NFL. Vamos lá, porque ainda tem mais 3 times. Carolina Panthers também tiveram 7 vitórias e 10 derrotas na temporada, mas ficaram em segundo lugar. É muito maluco isso, né? Porque 3 times tiveram 7 vitórias e 10 derrotas, inclusive. Carolina Panthers ficou em segundo lugar, não foi para os playoffs, mas agora começa uma vida nova para o Carolina Panthers. Comissão técnica inteira reformulada. Frank Wright, que já teve tantos anos aí na NFL, mais recentemente nos Colts, agora estreia como técnico principal do Carolina Panthers. Junto com ele, estreia o coordenador ofensivo Thomas Brown e estreia o coordenador defensivo Ejiro Evero. Trouxeram Andy Dalton, lendário, né, entre aspas, pro Cincinnati Bengals, que tá pipocando aí em vários times, agora está no Carolina Panthers. Miles Sanders, um running back que eu gosto pra caramba, que era do Eagles. DJ Chark, um wide receiver que eu gosto pra caramba, que era dos Lions. Adam Thielen, um wide receiver muito interessante dos Vikings. Hayden Hurst, o tight end principal, que era dos Bengals. O linebacker Kamu Grugier-Hill, que já jogou em tantos times e tava nos Cardinals mais recentemente. Von Bell, Jesse Bates foi para um lado dos Bengals e o Von Bell foi para o outro, também dos Bengals, o safety, agora em Carolina. Além do Shai Tuttle, que é o jogador defensivo. Perderam Sam Darnold e PJ Walker, os quarterbacks, tá tudo certo. Perderam DJ Moore pros Bears, e que já tá jogando bola lá em Chicago. É um wide receiver que eu gosto bastante. Não renovaram com o Donta Foreman, que também foi pros Bears, running back. Perderam o Pat Elflein, que era a linha ofensiva. Matt Onidas, que era a linha defensiva. E o Corey Littleton, linebacker, que foi pros Texans. Tiveram, depois de trocar muita coisa, tiveram a primeira escolha geral. Na primeira escolha geral, pegaram no draft o quarterback Bryce Young, que a gente já falou do seu desempenho muito tímido na pré-temporada, mas que temos que ir com calma. Pegaram também na segunda rodada o wide receiver Jonathan Mingo, pra gente ficar de olho, mais um linebacker, um guard e um safety. Com isso, o time dos Panthers fica mais ou menos assim. Bryce Young titular, cara, é só esperar. Teoricamente vai ser muito interessante. Miles Sanders é o seu principal running back e isso aqui é lindo. Além de ter Chuba Hubbard, que é um cara que eu gosto bastante também. A linha ofensiva, ela tá com um probleminha ali. O Chris Lindstrom não é o guard principal da equipe. Ele é dos Falcons, é só um probleminha aí. São muitos nomes, muitos logos, às vezes a gente acaba fazendo uma confusão, peço desculpas pra vocês. Mas a linha ofensiva, teoricamente, dos Panthers, ela tem Ike Mekono de um lado, que é um cara escolhido cedo também, que é muito interessante. Ela tem, do outro lado, o Taylor Moton, Brady Christensen e Austin Corbett, aí no lugar do Chris Lindstrom, e o center é o Bradley Bozeman, que é um cara interessante. O grupo de wide receivers não tem ninguém que você fale, meu Deus, o cara é de elite, mas eu realmente acho que eles podem produzir. Terrace Marshall Jr., DJ Chark e Adam Thielen, pra mim o DJ Chark sendo o principal ali do lado esquerdo. Hayden Hurst é o tight end, que é um cara que mandou muito bem em Cincinnati e que eu acho que vai ajudar bastante o Bryce Young. Ou seja, o Bryce Young tem armas. E isso é muito bom para um quarterback que está começando. Vamos ver a defesa do Carolina Panthers. Henry Anderson, Shai Tuttle e Derek Brown é uma linha defensiva bem sólida. Os linebackers, Brian Burns, que eu gosto muito, Shaq Thompson, Frank Lovell, que eu gosto muito, e o Marquis Haynes também é um grupo interessante. J.C. Horn e Dante Jackson é pra gente ficar de olho, porque o J.C. Horn tá devendo faz muito tempo, e lá atrás Xavier Woods e Von Bell tá tranquilo. Times especiais do Carolina Panthers, Ed Pinheiro e Johnny Hacker, que também são bem confiáveis. Mesma coisa do Falcons no sentido de que o quarterback é uma incógnita e que tem gente interessante, mas é difícil a gente saber o que vai virar. Então, é outro time pra gente ficar de olho, e é por isso que eu acho que essa divisão vai ser uma briga de foice no escuro.
Vamos para o próximo, que é o Tampa Bay Buccaneers. Cara, é o time que perdeu o Tom Brady. Então, como é que vem esse time? Lembrando, última temporada com o Tom Brady, 8 vitórias, 9 derrotas. Ficaram em primeiro lugar na divisão, foram para os playoffs por causa disso, perderam para os Cowboys logo na primeira semana. Comissão técnica segue a mesma no sentido do técnico principal, que é o Todd Bowles, e que eu acho que é um dos problemas da equipe. O Dave Canales estreia como coordenador ofensivo depois da saída do Byron Leftwich, e isso aqui é uma coisa muito interessante pra gente ficar de olho. E, teoricamente, não tem coordenador defensivo. O Casey Rogers é um dos principais aí na defesa, mas não tem um cara que é coordenador defensivo, que põe no LinkedIn, assim, não tem. Adições importantes. Eles trouxeram David Moore, que era o wide receiver dos Bears, Matt Filer, que era da linha ofensiva dos Chargers, que eu gosto bastante, Ryan Neal, que era safety dos Seahawks. Trouxeram até um kicker, que é o Chase McLaughlin, que era dos Colts, para ser o seu kicker principal. Exatamente. Trouxeram Baker Mayfield, quarterback dos Rams, para ser o seu potencial titular. Chase Edmonds, um running back que eu ainda acho que tem coisa para produzir, que era Broncos, e o Greg Gaines, que era de linha defensiva do Rams. Mas olha a galera que eles perderam. O kicker, Ryan Sucka. O tight end, Cameron Brate. O Leonard Fournette, Donovan Smith. Tom Brady, né? Importante dizer. Akeem Hicks na defesa. Julio Jones, wide receiver. William Golston, defesa. Sean Murphy-Bunting, perdeu. Kyle Rudolph, que era o tight end, perdeu. Keanu Neal, Rashad Perriman. Kel Nassib, não renovou, também foi embora. Mike Edwards foi pro Chiefs, o safety. Scotty Miller, como eu tinha falado, e até o Shaq Mason, de linha ofensiva, foi para o Texans. Tiveram uma escolha no draft, na escolha 19, quando pegaram Kalia Kancey, que eu gosto bastante de linha defensiva. Pegaram na segunda rodada um jogador de linha ofensiva, que é o Cody Malt, e tiveram mais 6 escolhas para montar profundidade depois. Com isso, o time dos Buccaneers fica assim para 2023. Cara, é muita incógnita aqui. Baker Mayfield de quarterback, a gente não faz ideia como é que vai ser. Na minha opinião, ele é meio James Winston, assim, que vai bem às vezes vai mal, e você não tem muito o que esperar. Rashad White como running back, eu acho que é o menor dos problemas. A linha ofensiva perdeu bastante gente, como Donovan Smith, Shaq Mason e tudo mais. Ainda tem Tristan Wirfs, que é muito bom. Ainda tem Ryan Jensen, que é muito bom. Chega o Matt Filer dos Chargers, que é muito bom. Luke Goedeke e o Cody Malt, eu quero ver mais. Russell Gage se lesionou hoje e tá fora da temporada. Então, lógico que não deu pra gente atualizar a arte, mas Russell Gage tá fora. Então, os Bucks têm Chris Godwin e Mike Evans, principalmente, cara. E é meio que isso no sentido de recebedores, além do Cade Otton, que é o tight end principal e que, sinceramente, é meio frustrante. Vou até ver aqui no Depth Chart não oficial, eles ainda colocam o Russell Gage como principal, cara. Talvez seja o David Moore agora. Mas é pesado, realmente, como esse time perdeu com o Russell Gage saindo. Ou seja, um ataque que, pra mim, tem vários problemas. Vamos pra defesa. Cara, a defesa tem um brother que eu sou muito fã, chamado Vita Vea. Enquanto esse cara estiver na defesa, ele vai ser um monstro. Kalia Kancey, eu acho que ele vai bem na NFL também. E Logan Hall formando essa primeira linha defensiva. Lá atrás, o Tryon Shoyinka, o Devin White, Lavonte David e Shaq Barrett. Eu acho que esses caras estão um pouco em queda, mas são jogadores que eu gosto. E esses últimos 3 campeões do Super Bowl, assim como Carlton Davis é o cornerback e Jamal Dean é o cornerback. E lá atrás Ryan Neal e Antoine Winfield Jr. Eu não acho que a defesa é a pior parte desse time. Eu acho que é o ataque, e o ataque tem muitas incógnitas. O kicker é o recém-trazido Chase McLaughlin e o punter é o Jake, camarada da galera. E é isso, eu sinceramente acho que os Bucks são a pior força dessa divisão nesse momento, cara. Eu não acho que eles vão tão bem assim. Por fim, o New Orleans Saints, que talvez seja a maior incógnita, mas talvez, e apenas talvez, seja a minha aposta para esse ano. Temporada passada, 7 vitórias. Terceiro lugar na divisão, não foram para os playoffs. Chega agora o seu novo quarterback, que é o Derek Carr. Será que ele produz? O técnico principal se mantém o Dennis Allen, que substituiu o Sean Payton. O técnico ofensivo segue sendo o mesmo desde 2009. Isso é raríssimo na NFL, que é o Pete Carmichael. E estreia na defesa o Joe Woods, que é o coordenador defensivo, que os torcedores dos Browns sabem que talvez não seja a melhor opção. Como eu falei, trouxeram o Derek Carr para ser o quarterback, trouxeram o wide receiver Bryan Edwards, trouxeram o Jamal Williams running back, trouxeram o tight end Foster Moreau, que nos seus exames descobriu um princípio de câncer e foi se tratar, mas aparentemente vai jogar, o que é muito bacana.
e 2 jogadores defensivos, o Kalen Saunders, que era do Chiefs, e o Nathan Shepard, que era dos Jets. Perderam Adam Troutman, que era um tight end um pouco mais confiável, perderam Andy Dalton, perderam vários wide receivers e running backs como Jarvis Landry, Marcus Callaway, o Mark Ingram e o David Johnson. Não acho que são perdas tão relevantes assim, mas perderam. David Onyemata e Shai Tuttle na linha defensiva, o Marcus Davenport e o Caden Ellis nos linebackers e o Justin Evans de safety. Sua primeira escolha no draft foi a 29, onde pegaram Brian Bresee, o defensive tackle, um cara que eu gosto, inclusive. Na segunda rodada, a Isaiah Foskey, também defensivo, sabem que a defesa é um problema, e mais 5 jogadores depois para trazer essa profundidade. Um deles, o Aidan O'Connell, que a gente falou de quarterback, e é um cara, perdão, esse cara é do Raiders, tô viajando na maionese, o quarterback que eles pegaram no draft, eu falo daqui a pouquinho para vocês. Com isso, vamos ver como é que foi, como é que provavelmente vai ser esse time do Saints em 2023. Lembrando aqui, tá? O quarterback que eles pegaram foi o Jake Haener na 4ª rodada. Derek Carr é o quarterback. Acho que não tem muita dúvida disso. Alvin Kamara volta pro time e é uma incógnita gigante porque muito tempo fora, vamos ver como é que vai ser, e ainda tá suspenso, vai ficar alguns jogos fora. A linha ofensiva, Cesar Ruiz eu gosto, Eric McCoy eu gosto, Ryan Ramsey que eu gosto, Trevor Penning e Andrew Speed, vamos ver. Mas eu acho que essa é uma linha mais do que sólida. Michael Thomas voltando de wide receiver, há quanto tempo esse cara tá fora? Mas a gente sabe que ele é um bom wide receiver, mas vamos ver como é que ele vem. Chris Olave, pra mim é um monstro e vai mandar bem, e o Rashid Shaheed é um cara que eu gosto bastante. O tight end de Juwan Johnson, eu também acho que vai produzir nessa equipe. Então eu acho que pode funcionar esse ataque do Saints. Vamos para a defesa. Cameron Jordan, mais uma vez renovou, 15 anos com a equipe, o cara é um monstro e vai continuar. Nathan Shepard, Kalen Saunders, que veio agora, e o Carl Granderson completam essa linha defensiva. Lá atrás, Demario Davis, Pete Werner e Zach Baum formam a linha defensiva interessante também. Marshawn Lattimore de um lado, Paulson Adebo do outro, e lá atrás um grupo, para mim, muito forte de safeties, que é o Marcus Maye e o Tyrann Mathieu. É uma defesa que eu tô curioso para ver em campo, mas que em geral eu gosto, e eu acho que pode ir bem. Eu gosto muito dos special teams, Will Lutz é o kicker e o Blake Gillikin é o punter. Cara, essa é uma divisão muito complicada de se analisar, porque ela tem muita incógnita. Os 4 times vão com novos quarterbacks, cara. É uma loucura por si só. Bryce Young estreia pelos Panthers, o Derek Carr estreia pelos Saints, o Baker Mayfield estreia pelos Buccaneers e o Desmond Ridder estreia pelos Falcons. Então, isso já é uma incógnita gigante, mas é uma divisão que eu acho que vai pegar fogo e eu não vou perder um jogo dessa divisão, porque pode ser muito, muito legal. I am sad and so